Olá, queridos alunos do nono ano /9, sejam bem-vindos a essa transmissão. Nessa nossa terceira aula, nós vamos falar de Era Vargas, ou governo Getúlio Vargas. É importante nós termos como referência que a Era Vargas no território brasileiro teve duração entre os anos de 1930 e 1945. Então é importante também tomarmos como referência que a Era Vargas ela se estende a partir dos antecedentes da Segunda Guerra Mundial e, consequentemente, se encerraria ao fim da Segunda Guerra Mundial, lá no ano de 1945, ok? Então, a Era Vargas foi um período histórico no território brasileiro de forte influência de cunho sociopolítico, econômico. É importante nós levarmos em consideração que Getúlio Vargas foi considerado um dos governantes que exerceu a prática do paternalismo de forma muito específica, clara e evidente, segundo muitos historiadores, segundo a própria historiografia brasileira, história escrita brasileira, ok? E é importante nós levarmos em consideração que a Era Vargas foi um período de muitas mudanças e alterações também no panorama sociopolítico e econômico no território brasileiro. Nós tivemos, durante a Era Vargas, nós tivemos diversas alterações no panorama político, econômico e que acabaram interferindo na organização da própria sociedade brasileira e das práticas culturais que vinham sendo exercidas nesse território tanto antes da Era Vargas como pós-Era Vargas. Isso é muito importante de lembrarmos. Alguns pontos, gente, eles são fundamentais quando falamos sobre Era Vargas, inclusive essas referências, vocês também têm acesso no material, na apostila de História do segundo bimestre do ano letivo de 2020, ok? E é importante nós levarmos em consideração que entre 1930 e 1934 nós tivemos aí a primeira fase, diga-se de passagem, a primeira fase da Era Vargas, que foi justamente o governo provisório. Então, entre 1930 e 1934, nós tivemos o governo provisório exercido por Getúlio Vargas, então a primeira fase da Era Vargas, que foi seguida justamente aí pelos anos de 1934 a 1937, quando nós tivemos aí Getúlio Vargas como presidente eleito no território brasileiro, ok? Que marca também aí, que sinaliza, melhor dizendo, a segunda fase da Era Vargas no território brasileiro, no Brasil. E em seguida nós temos aí entre 1937 e 1945, nós temos a era ditatorial, ou o período ditatorial do governo Getúlio Vargas, ok? Aonde nós temos medidas que são inseridas nessa região, no território brasileiro, enérgicas e que fazem uma mudança substancial na forma de vida desses indivíduos no território brasileiro, ok? Influenciando diretamente os aspectos de cunho sociocultural na região. É importante nós levarmos em consideração que o governo Getúlio Vargas, a Era Vargas, foi um período de muitas mudanças, de muitas alterações na organização política trabalhista na região, no território brasileiro. Então, durante a Era Vargas, nós tivemos aí diversas transformações a nível nacional, a nível de Brasil. Inclusive, nós temos aí, a nível interno, a nível nacional, nós temos a industrialização que progrediu de forma substancial, segundo os relatos históricos, os fatos e acontecimentos do período, ok? A partir de 1930. Nós também tivemos aí as cidades em crescente desenvolvimento infraestrutural, ok? Essas cidades, os grandes centros urbanos no Brasil, se ampliando gradativamente, até mesmo pela necessidade do momento, a necessidade de se ter uma estrutura
bem consolidada para receber, inclusive, ou acompanhar até mesmo essas mudanças de cunho industrial e produtivo que o Brasil estava vivenciando nesse momento, nesse período. Nós temos ainda o Estado, né? Ele acabou se tornando forte, né? A organização estatal no Brasil, o Estado, ele acabou se fortalecendo também nesse período, durante a Era Vargas. Nós temos aí a interferência, a Era Vargas também é um período de interferência, ok? Na economia. Então, essas interferências econômicas, elas acabam aí por gerar uma série de reorganizações, reordenamentos sociais no Brasil. Inclusive, uma reorganização de classes, ok? Uma reorganização econômica na região, que acabaram aí sendo gradativamente contempladas, alteradas. É importante nós levarmos em consideração e termos a ideia de que a Era Vargas foi um período historiográfico, foi um período histórico-político no Brasil, marcado por diversas mudanças positivas, mas também mudanças que não foram tão boas. Mudanças que não contemplaram alguns grupos sociais que habitavam no território brasileiro. Então é importante nós levarmos em consideração que houveram grupos beneficiados, houveram grupos que não receberam esse benefício, mas, de forma geral, né, a própria historiografia brasileira ela nos apresenta que a Era Vargas foi um momento histórico de grande mudança, alteração. Inclusive, Getúlio Vargas ele é considerado por diversos historiadores a nível de Brasil como um governante paternalista, como um governante simpático e que conseguia conquistar a confiança de grande parte da massa populacional brasileira, o que acabou atribuindo à Era Vargas, né, uma era de um governo que, dentre outras práticas, também exerceu a prática paternalista, né, governamental paternalista, que é muito importante nós levarmos em consideração. Na nossa próxima aula, nós vamos discutir sobre alguns aspectos efetivos que foram implementados no Brasil durante a Era Vargas e vamos estar fazendo algumas analogias sobre essas mudanças que ocorreram no território brasileiro. Até a nossa próxima transmissão, fiquem todos bem e até breve. Tchau, tchau.